Olá, pessoas do meu canal, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, gente, hoje eu vim gravar pra vocês, né? Aí, como tá no título do vídeo, aprovei sexualidade, gênero e reprodução, né? Que é uma matéria do segundo ano, é a primeira matéria do segundo ano. Pra quem não sabe, mês passado eu aprovei, na verdade, junho, julho. Creio que, gente, eu sou péssimo de data, mas mês passado, no dia 8 eu aprovei nutrição, postei no canal para vocês que eu tinha aprovado nutrição. E agora, gente, no dia 1º de agosto, eu aprovei mais uma matéria que foi sexualidade, né, gente? Eu vou contar para vocês aqui bem rápido. Primeiramente, esse é um dos motivos de eu não estar gravando muito pro canal, porque eu estava estudando muito. Como vocês sabem, eu estava estudando nutrição e sexualidade. Gêmeos, tu ainda nem tirou um, tá estudando outro? Gente, eu já estudei a matéria eu cursei ano passado. Eu já falei em outros vídeos, ano passado eu aprovei crescimento, que é uma matéria do primeiro ano. Então eu cursei todo o segundo ano, ano passado. E esse ano eu aprovei nutrição, que é uma matéria do primeiro. E agora aprovei sexualidade, que é a primeira matéria do segundo. E agora eu já estou estudando, já estava estudando para trabalho e tempo livre. Vou falar um pouquinho de cada matéria, né? Nutrição, você vai estudar tudo que é sistema digestivo, pâncreas, fígado, intestino delgado, intestino grosso, além de toda a anatomia aí, você vai estudar a histologia, a fisiologia, embriologia, dentre outras matérias, né, da química, da física, que entra em nutrição, que foi a matéria que eu aprovei mês passado. Para quem lembra aí, eu postei aí no canal que eu tinha aprovado nutrição. Gente, quando eu estava estudando nutrição, eu estudava todos os dias, praticamente 8 horas, 7 horas, em horários pausados, né? Eu não estudava direto. E uma vez por semana eu estudava sexualidade. Então, quando foi agora, dia 1º de agosto, eu resolvi me apresentar. Eu consegui ver todas as UP, desde a unidade 1 até a unidade 6, porque agora é de unidade 1 a unidade 4. E eu resolvi me apresentar. Gente, começaram a me mandar mensagem no meu WhatsApp dizendo: olha, o teu nome saiu na lista. Tu vai render segunda-feira com uma tutora, que foi minha tutora, de segundo ano. Gente, ela é uma tutora que foi uma. Não vou dizer pra vocês, pra mim foi um desafio, porque ela é uma tutora que cobra bastante, que você seja participativo nas aulas, que ela passava a tarefa de todas as unidades de problema. Então, assim, eu aprendi muito e eu devo até a ela por ter aprovado essa matéria tão rápido. Eu nunca aprovei numa matéria, eu preparei essa matéria para mais ou menos um mês e meio. Geralmente eu demoro entre 6 meses, 8 meses para preparar uma matéria, ou crescimento, que eu fiquei 2 anos em crescimento, né? Gente, já aproveitando para falar para vocês, todos nós temos o nosso momento. Talvez o meu momento, talvez não, meu momento é agora. E eu tô vivendo ele, assim como vai chegar um momento para cada um. Tem gente que passa muito tempo no primeiro ano, e é assim mesmo, é normal. Cada um vai no seu tempo, né? Eu tô no meu tempo. E para mim foi muito, assim, foi muito bom para mim ter aprovado, porque, gente, um mês e meio é muito pouco tempo para preparar uma matéria. Mas como eu falei para vocês, eu já vinha vindo nutrição e é sexualidade, gênero e reprodução, o nome da matéria. Eu já vinha vendo a matéria, então o que eu fiz foi intensificar mais os estudos. Por isso que eu não estou gravando muito aqui pro canal, estou sumido. Porque, por exemplo, agora eu tive que ajeitar a câmera, tenho que me ajeitar para me apresentar bem para vocês, apesar de eu tô muito cansado. Se nota um pouco que eu tô com a cara de cansado, porque eu tô desde 5 horas da manhã acordado. Aqui tá muito frio em Rosário. Eu acordo, tomo banho, mais ou menos umas 5h30 eu levantei, gente. Aí me ajeito, coloco uma aguinha no forno para tomar o mate, né? Como vocês sabem, o nosso mate aqui da Argentina. E agora são mais ou menos, creio que vai dar meio-dia, não sei a hora exata. Eu dei uma parada, eu consegui estudar bastante. Então, assim, você vai se preparando, vai estudando. E era por isso que eu estava sumindo do canal, porque eu estava estudando muito, continuo estudando. Eu já tô, assim como eu estava estudando sexualidade, eu também estava estudando para trabalho e tempo livre. Voltando um pouco do que eu falei um pouco para vocês de nutrição, que é tudo do, do aparato digestivo, né? Falando um pouquinho de sexualidade, que foi a matéria que eu aprovei, é tudo do aparato reprodutor masculino e feminino. Desde a fisiologia, da anatomia, assim como a gente vê em todas as outras P. Gente, as unidades de problema elas começam desde o teu nascimento até a adultez machor, ou a vejez, ou hasta la muerte.
Então as unidades começam assim. Gente, eu fui muito surpreendido de mensagens das minhas amigas. Cara, tu vai render com a tua tutora, tu tem coragem. Eu falei, então, eu já conheço a tutora, já sei que ela é exigente. Eu vou sim me apresentar. Se eu não aprovar, primeiro que eu já sei que ela é bastante exigente. Então eu não vou sair tão triste da mesa se eu não aprovar. E aí eu resolvi encarar a gente na segunda-feira, que foi dia 2 ou foi dia 1º de agosto. Sou péssimo de data. Eu ia render às 14h40 da tarde. E aí, gente, eu fico gravando o vídeo, parece que é o dia, assim, volta toda aquela turbilhão de emoções. Inclusive, já faz mais ou menos 3 semanas que eu aprovei e hoje que eu tô conseguindo gravar para vocês, porque eu aprovei e já comecei a estudar trabalho. Já tava também estudando trabalho uma vez por semana. Então, tipo, eu não tive tempo de gravar para vocês, por isso que eu tô gravando logo, senão a gente acaba perdendo todos esses detalhes, essa parte toda que foi. Tanto que eu fico nervoso em gravar para vocês, porque volta esse dia, volta como se fosse o dia de eu render. Então foi uma segunda-feira, muita gente me mandou mensagem, nem eu sabia que eu já ia render na segunda. Começou a chegar mensagem no meu WhatsApp e eu falei, vou, eu já conheço ela, se eu não aprovar, tudo bem. Eu sigo estudando como eu estou estudando, fortalecendo o meu conhecimento que eu já tinha e tudo tranquilo. Gente, na segunda-feira eu acordei de manhã, no sábado, eu liguei para uma amiga minha, Marcela, inclusive, beijo, Marcela, minha amiga querida, a gente está junto desde crescimento. E eu falei, Marcela, por favor, eu já sabia que eu ia render com a minha tutora, né? Que me mandaram mensagem. Eu preciso que você passe comigo o ciclo menstrual, escala de Tanner, né? Os estagios de Tanner. E não lembro qual foi o outro lá, mas por favor, se for de forma presencial, melhor, senão a gente faz por Google Meet. Gente, prontamente a Marcela me ajudou na sexta-feira por Google Meet. Google Meet. Me ajudou no sábado presencial. Gente, eu saí de lá com a minha cabeça dando volta no sábado. E exatamente tudo que ela me ensinou e mais que eu tinha estudado foi perfeito o que me cobraram na mesa. Quando foi na segunda-feira, eu acordei de manhã bem cedo. Gente, comecei a passar mal. Mal do estômago. Queria todo o tempo... Gente, vocês não têm noção. Em algum momento eu pensei em desistir. Só que eu pensava, gente, eu tenho... Se for o dia da minha aprovação e eu vou deixar esse dia passar, eu não posso. Então eu ficava, vou, não vou, vou, não vou. Gente, às 14h40, 50 mais ou menos, chegou um e-mail dizendo que era para mim me conectar. Eu respirei fundo, tudo, me conectei. E aí já fui meio que levando, olá, como estão, prof, tudo bem? Ai, me alegro, todo... Pra quebrar aquele nervosismo. E aí... Gente, sempre eu vou explicar para vocês que tem as unidades de problema. Sempre no dia de eu render, eu pego uma folha assim em branco e eu começo a escrever as unidades de problema. Eu ia até pegar ali, mas tá na minha parte, não vou poder pegar para que eu ia explicar mais ou menos para vocês. Então eu comecei a escrever, unidade 1, essa pessoa busca o centro de saúde por isso, isso e isso. Unidade 2. Então eu só escrevo as unidades de problema no dia de eu render. Então, de acordo com o tema que eu estudei, eu vou fazendo brevemente uma introdução. Assim eu começaria falando sobre isso. Aqui eu começaria falando sobre isso. Então, gente, a gente já começou a mesa. Ela falou, leia a unidade 2. Gente, eu não lembro a unidade 2 toda, assim, de cabeça. Eu sei que é uma unidade que fala de uma mãe que leva sua filha no centro de saúde para uma consulta com essa médica. Porque ela vê Eu não vou entrar em detalhes para vocês, porque pode ser que o YouTube me... Mas a gente tem ali a glândula mamária, né? A gente tem a mama em si, e a gente vai ter as estruturas, como a auréola, pezon, a glândula mamária entre si, que a gente vai ter os conductos ali, os conductos lobulichares, os alvéolos. Então essa criança, ela está tendo um abultamento, né? Uma elevação de uma determinada estrutura. Então essa mãe comenta com o médico, inclusive essa criança se sente envergonhada e se tapa, né? Se esconde, porque tem vergonha. E então eu comecei falando de uma forma, gente, super natural. Eu não escrevi isso, eu não treinei isso, foi de uma forma, eu falei, então, nessa UP fala sobre esse abultamento, sobre essa elevação. É muito importante passar para essa mãe que ela fique tranquila, gente, tudo em espanhol. Que ela fique tranquila porque isso é um bom sinal. É um sinal que essa criança tanto está desarrochando, que é desenvolvendo, e madurando, que é maduração, de forma
que é um bom sinal, que ela está desabrochando, né? Então isso é um bom sinal que ela não precisava ficar preocupada, que geralmente ela fala que essa elevação se dá só de um lado, né, da mama. Então é normal que às vezes tem mais receptores para estrógenos, que estrógenos são as hormonas que são responsáveis para esse desarrocho e maduração, né, sexual. E eu fui falando para ele. Aí ele pegou, falou para mim falar um pouco que era pubertar. Eu falei que a pubertar, eu falei uma definição, ele falou, tipo, não gostou muito. Aí eu peguei e falei, então, a gente pode definir dessa outra forma, que é um processo fisiológico, morfológico, que se dá por aparição dos caracteres sexuais. Aí ele perguntou, tá, e quais seriam esses caracteres? Aí eu falei dos caracteres, tudo direitinho, que eu não vou falar aqui, porque senão vai se tornar um vídeo muito longo. E aí ele falou, ah, tá bem, qual é a sequência? Eu falei qual era a sequência, que era telarca, pubarca e menarca. Telarca, pubarca e menarca, que é a aparição do botão mamário, a pubarca, que é a aparição dos vestes pubianos, pode ser axilar também, no homem pode ser na barba. E no caso eu falei do feminino. E a menarca, que é a primeira menstruação. Ele falou muito bem, perfeito. Aí a outra professora perguntou, você pode me falar dos ciclos? Gente, eu tinha estudado ciclo no sábado com a Marcela, todo passo a passo. Falei, sim, falamos do ciclo. Falei de todo o ciclo, falei que o ciclo era um ciclo que nós íamos ter 3 tipos de ciclo, um ciclo hormonal, um ciclo ovárico e um ciclo uterino ou endometrial. Gente, eu sabia falar tudo, mas eu falei só essas 3 palavras. Ela falou, tá, me fala do ciclo hormonal. Aí eu falei, então, o ciclo hormonal, primeiro temos que ter em conta que vamos ter el hipotálamo, donde el hipotálamo é um órgão que não é uma glândula, pero sim cumpre uma função endócrina. Em este caso, se vai liberar a GnRH. Eu já fui falando do hipotálamo, né, que é um órgão do sistema nervoso central, que não é uma glândula, porém atua como uma glândula endócrina, nesse caso liberando a GnRH, que é a hormona liberadora de hormonas gonadotróficas. Aí ela, gonadotróficas, e quais são? Gente, geralmente a pessoa vai logo falando FSH e LH, eu não. Eu falei, então, ela vai liberar hormonas gonadotróficas, hormonas gonadotrofinas. Por isso que é bom você saber várias definições, várias outras bibliografias, porque isso vai lhe dando como riqueza para o que você está falando naquela mesa. E ela falou, tá, e quais são? Eu falei, professora, a gente vai ter a FSH e a LH. Gente, geralmente a mesa é tomada de cada um professor, mas essa minha mesa ela foi muito interativa. A gente ia interactuando entre os 3, né? Geralmente um professor pergunta, ele termina de perguntar e pergunta se o outro professor quer perguntar. Aí o professor vai e pergunta. Mas não, essa mesa foi nós 3 interactuando ali entre si. E aí a gente peguei, falei das FSH, da LH, aí ele perguntou como atua tudo isso. Falei, então, a gente vai ter 3 ciclos dentro desse ciclo, que é um ciclo folicular, um ciclo de ovulação e um ciclo, uma fase luteinizante. Na verdade, são 3 fases que acontecem dentro desse ciclo. Inclusive, a LH, né, além de esse pico da LH ajudar na ovulação, ele também vai ajudar na transferência dos andrógenos. Gente, nesse momento ele falou, pará, como assim? Me explica isso. Gente, eu juro pra vocês que eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Que aí a gente vai falar das 2 células e das 2 hormonas, que é entre a teca interna e a teca da granulosa. Eu expliquei para ele que a teca interna ia liberar andrógeno. Ele, quais são? Eu fui e falei os andrógenos, que são 3. Ele, como acontece? Falei, então, esses andrógenos vão da teca interna, vão hasta lá a granulosa, né? Nessa granulosa vai atuar com uma enzima que se chama aromatase, e essa aromatase vai liberar os estrógenos, no caso, o estradiol. Ele, agora eu entendi, muito bem. E aí a gente foi passando disso, aí ele perguntou de mim qual era o pico de cada uma, né? Como aconteceu. Eu falei, então, no ciclo ovárico, a gente vai ter um momento que vai ter o estrógeno, a LH e o progestágeno, ou progesterona. Ele falou, tá, quando começa cada um? Eu falei, professor, então, o estrógeno, ele vai começar entre o dia 9 e o dia 14, ou do dia 9 ao dia 12. A LH vai ter o pico dela no dia 14, justamente pelo pico do estrógeno, né, que faz com que aumente o pico de LH. E a gente vai ter
a progesterona. Ele falou, e quando vai ter o pico? Eu falei, então, professor, entre o dia 17 e o dia 18 já se pode medir essa progesterona na sangue. Aí ele falou, sim, tá certo, já pode medir, mas quando é o pico? Eu falei no dia 21. Sempre você vai falando devagar para você não dar toda a informação que você tem. Ele falou, então, até quando dura o corpo lúteo? Né? Aí eu falei, professor, até o dia 28. Justamente porque tem o pico da progesterona no dia 21 e ela vai persistir até o dia 28. Uma vez que tem um embaraço, que é uma gravidez, esse corpo lúteo vai persistir por 3 meses. Mas aí já vai ser a ATCR que vai atuar aí. Enfim, gente, fui falando. Aí ele falou, me fale o que é adolescência. Gente, aí eu falei que a adolescência era um processo sociocultural, psicológico, e que a gente tinha que ter em conta também que algumas pessoas, como pulavam a adolescência, em espanhol, saltam na adolescência, né? Algumas pessoas porque começam a trabalhar muito cedo, então acaba saltando esse período da adolescência. Outros por alguns rituais, como aí eu falei, os rituais da Amazônia, que os índios colocam. Isso, gente, em crescimento já estuda esse ritual, aonde os índios colocam uma luva que se fala guantes, cheio de hormigas, né, cheio de formigas, e essa pessoa, esse adolescente, no caso, tem que aguentar. A partir do momento que ele aguenta, é como ele já saltou a adolescência, ele já virou adulto, responsável por suas atitudes, já tem ali muitas responsabilidades, como trabalhar, e dentre outras responsabilidades que ele passa a adquirir quando ele salta ou já deixou a adolescência, né? E enfim, aí fui falando, falei para ele que me marcou muito esse ritual indígena, porque era da minha região, que era da Amazônia, e aí eu já ganhei ele, como é? Eu sou da Amazônia e tal. E aí ele perguntou a definição de pubertar, como eu falei para vocês, aí eu falei a pubertar, ele não gostou, aí eu falei, então a gente pode, por isso que é bom sempre você ter duas definições. Eu falei a primeira definição, ele não gostou, eu falei, então a gente pode definir de uma outra forma, que é um processo morfológico, fisiológico, que se dá com a aparição dos caracteres sexuais. E aí foi quando ele me perguntou tudo, e aí ele me perguntou toda a escala de Tanner. Eu falei, então, a escala de Tanner, primeiro que temos que ter em gente, tudo muito devagar. É uma tábua que serve para avaliar o desarrollo e a maduração sexual, né, que vamos ter um estágio 1, um estágio 2, um estágio 3, um estágio 4 e um estágio 5. Gente, eu não vou falar porque também vai ficar muito longo, ele perguntou tudo, detalhes. Gente, eu tinha estudado tudo isso, eu tinha os desenhos aqui colados na parede. No domingo, eu colei todos os meus resumos aqui. Meus resumos, gente, são tudo muito assim, pequenininho, desenho, ó, cores. Eu não escrevo mais muito, a minha metodologia de estudar é outra. Então, eu tinha feito todo o desenho aqui, tudo. E aí eu falei que no domingo à tarde eu estava justo repassando tudo que ela me perguntou. E aí, repassando, gente, em espanhol, quer dizer em português, revisando. Tudo que eu revisei e repassei foi tudo que ela me pediu, detalhe da escala de Tanner. A escala de Tanner tem o estádio 1, onde tem um corpo infantil, o estádio 2, que justamente nessa alpela já tem um avultamento, né? Que tem elevação ali da auréola, do pezão, né, que não se sobressai muito porque está no segundo estadio. No estadio 5 ela já vai ter uma mama adulta, os vestes pubianos já vão estar, enfim, ela perguntou tudo. E é isso aí, gente, aprovei nessa matéria, agora estou estudando trabalho, na verdade estou muito feliz por ter aprovado numa matéria em 1 mês e meio. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco. E eu espero logo logo estar gravando mais vídeos para vocês. A minha vontade é gravar um vídeo lendo cada UP e explicando para vocês. A mesa acontece com 2 médicos que vão lhe tomar. Os 2 podem perguntar junto, como aconteceu comigo, ou cada um pergunta. E eu quero gravar um vídeo para vocês com as UP na mão, poder ler para vocês, ou abrir no computador e falando um pouquinho para vocês de cada uma, né? A dica que eu dou para vocês, gente, é sempre se comportar como se você fosse atender um paciente. Como eu vou atender esse paciente? Esse paciente está me buscando para fazer um tratamento anticonceptivos, o que eu devo fazer como médico? Quais são os parâmetros que eu vou fazer para atender esse paciente? Como é a vida desse paciente? Ele está preparado para entender todas as informações que eu vou passar para ele? Será que eu não teria que chamar o marido dessa pessoa, dessa mulher, para vir e explicar para ele, talvez ele compreenda melhor, ou alguém da família dela, porque talvez ela pode ser muito jovem e tá se prevenido, né, para evitar um embaraço ou para diminuir o número de embaraços, porque ela pode ser uma mulher que já tenha não sei, 3, 4 filhos e quer diminuir esses números, não seguir
tendo outros embaraços. Então é isso, é uma entrevista, como se eu fosse ser entrevistado para um determinado trabalho ou determinada função. Cada UP te leva para uma coisa. Eu aprovei nessa UP, mas tem de anticonceptivo, tem de planificação familiar, entre outras. Um dia eu quero gravar um vídeo para vocês falando de cada um dessas UP, explicando para vocês como eu enfrentaria, como eu falaria. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mando um forte abraço para vocês. Quero dizer para vocês que eu sinto muita saudade de vocês aí, porque a gente se interactua aqui no YouTube através dos comentários, dos beijos, dos abraços, dos corações, das mensagens de positividade, né? Então isso a gente acaba sentindo saudade dos comentários de vocês, eu respondendo para vocês. Mas é isso, a gente tem que dar um tempinho, não se cobrem, não se preocupe com as pessoas que vão perguntar, você está tantos anos aí, você já está formado, né? Não estou formado. Mas a partir do momento que eu disser que eu estou formado, eu tenho certeza que eu vou ser um médico de qualidade. Um médico de atenção primária à saúde, atender as pessoas da comunidade, tratar as pessoas bem. Muitas das vezes eu sei que é difícil você levar para a teoria e levar para a prática, porque na prática, na teoria é uma coisa, na prática é totalmente outra, mas a gente pode tornar que isso seja algo cada vez melhor, né? Vamos buscar estratégia para que a gente possa se adequar aí nas necessidades, na realidade do mundo da medicina. E é isso aí, gente. Um forte abraço e um beijão para vocês. Já aproveita, deixe seu like, curte, compartilha, deixa aí sua mensagem, faça suas perguntas, dê sugestões de qual os vídeos que vocês querem que eu grave para vocês. E é isso aí. Tchau!